Vamos fazer uma oração antes de tudo, para que Deus conduza essa ministração, amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse louvor abençoado que tivemos. Nesse momento eu te peço, Senhor, eu me coloco à disposição para falar aquilo que for da tua vontade, nada mais. Que o Senhor possa me guiar, que possa ser algo preparado para o coração de cada um que está aqui. Eu sei que o Senhor preparou cada um para estar aqui nessa noite, nós cremos. E cremos que será algo poderoso, em nome de Jesus. Amém. Amém? A paz do Senhor a todos. Espero que vocês tenham gostado da entrada. E eu fico muito feliz de estar aqui, né? A nossa mensagem hoje, né? O nosso tema, não está ali, mas como vocês provavelmente viram no banner ou na chamada, o herói e o vilão. Quantos aqui conhecem a figura que eu entrei aqui hoje? Quantos aqui conhecem o Darth Vader? Quantos aqui são fãs do Darth Vader? É meio que um spoiler isso aqui que aconteceu. Acho que já deu para perceber mais ou menos, quem conhece, o que é que a gente vai falar aqui hoje. E antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês o meu sentimento de estar aqui hoje. Porque no sábado retrasado, André me convidou, e quando ele me convidou, eu não fiquei surpresa. Porque eu já sabia que o Espírito Santo queria falar alguma coisa, e ele já tinha me dado isso. E aí Caio falou que também ia falar com ele, e eu falei, gente, não foi nenhuma surpresa para mim, porque o Espírito Santo já estava gerando em mim, tinha um mês mais ou menos essa palavra, e quando ele me trouxe aqui para falar, eu tive certeza, é ele que quer falar. Ou seja, hoje você está aqui não é por acaso, é porque Deus escolheu e Ele te chamou para vir aqui para esse lugar. E essa talvez seja a mensagem mais importante que eu já preguei na minha vida. Essa é a mensagem. É a mensagem que eu falo para vocês. É com temor e tremor que eu estou aqui. É com muito sentimento de indignidade, que eu não sou digna de estar pronunciando essas palavras que eu vou pronunciar essa noite. E eu falei como Isaías para Deus. Quando Isaías contemplou a glória de Deus, ele disse, Senhor, meus lábios são impuros. E a mesma coisa eu pensei, Deus, por que o Senhor quer que eu fale logo essa palavra? Tem tanta gente melhor para falar sobre isso, mais estudado. E eu, com lábios impuros, vou trazer uma palavra tão pura, tão santa. E aí, o Espírito Santo me acalmou. Ele disse, eu chamei você para falar sobre isso. Então, se ele tem algo para falar, se eu vou falar alguma coisa, é ele que está falando. Eu não tenho forças para falar de uma mensagem tão poderosa. Essa mensagem é uma mensagem muito maior do que eu. Eu não tenho estruturas nem físicas para estar falando disso. Isso mexe lá no profundo da minha alma. Porque só quem sabe, só quem já ouviu essa mensagem, foi transformado por ela, sabe do que eu estou falando. E só quem vai ser transformado essa noite vai saber do que eu estou falando. Amém? É uma mensagem que muitos de nós já escutamos e já estamos cansados de escutar. Mas é uma mensagem que ainda não escutamos o suficiente. E que quanto mais a gente vai escutar, mais a gente vai precisar continuar escutando. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Porque é a mensagem que libertou milhares e milhares e milhares de vidas. Desde o início da igreja, pessoas têm morrido por essa mensagem. Você tem noção do que é isso? Pessoas têm sacrificado sua vida para dizer, eu vi Jesus ressuscitado. Eu vi Ele pendurado na cruz. Eu fui transformado. Eu era uma pessoa, eu me tornei outra. Eu não consigo fazer isso por mim. Por isso que eu estou aqui. Uma garota de 21 anos, no sábado à noite, estou aqui porque eu vi. Eu sou a prova viva de que Ele transforma e que essa mensagem restaura e renova e cura e salva. Por isso, não só eu, mas como outras pessoas que estão aqui, são a prova viva de que essa mensagem pode transformar nossas vidas. E é uma mensagem que nós passaremos a eternidade escutando. Porque, por exemplo, temas como vai ser a volta de Cristo, escatologia, nós vamos viver um dia e vamos saber como vai ser. Mas a palavra diz que a eternidade é isso, é conhecer a Cristo. E não tem como conhecermos a Cristo sem falarmos dessa mensagem. Por isso, vamos passar a eternidade falando sobre ela. Porque ela é o motivo de ter uma palavra aqui escrita, ela é o motivo de estarmos aqui, ela é o motivo de termos cantado e louvado ao Senhor nessa noite. Essa mensagem é o ar que nós respiramos.
É para isso que vivemos. E eu espero que você seja também impactado essa noite. Mas eu já vou logo avisando. Essa mensagem pode ofender um pouco. Essa é a verdade. E se você não estiver disposto a que mexa um pouquinho com o que está aí dentro, que mexa um pouquinho com o seu ego, a porta está ali. Mas eu te garanto que se você permanecer até o fim, você nunca mais vai voltar para casa da mesma forma. Nunca mais vai ser o mesmo. Porque a mensagem, se você chegar até o fim, você vai ver a graça, a misericórdia. Amém? Vamos ler em Romanos 3, a partir do 19 ao 27. Não sei se vai estar ali, vou usar a versão NVI. Se você faz tempo que não ouve essa mensagem, eu espero que seu coração arda novamente. E se você nunca ouviu essa mensagem, hoje vai ser o dia que você vai conhecer o amor da sua vida. A pessoa que vai transformar a sua história. Romanos, capítulo 3, do versículo 19 ao 27. Gente, se ficar muito calor, eu vou tirar essa parte, mas eu estou com a roupa por baixo. Eu estou ficando calor. Isso aqui, olha como isso aqui é felpudo por dentro. É muito quente. Vamos ler. Romanos 3, do versículo 19 até o 27. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Amém? Vamos reler então o versículo 23. Por quê? Como uma boa história, como uma boa narrativa, como um bom filme, a gente sabe, tem começo, meio e fim, a gente sabe que existe um conflito. Sempre tem uma má notícia, sempre tem uma artimanha do vilão, sempre tem alguma coisa que dá errado. Então vamos começar pela má notícia. Versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa palavra parece até um palavrão hoje, né? Pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nossa sociedade não aceita muito bem essa palavra e tenta de todas as formas amenizar minhas falhas, defeitos, mas nunca assumem a palavra pecado. E o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? É verdade que a gente vive em um mundo cada vez mais egocêntrico. Nem mais antropocêntrico, que seria o ser humano no centro, mas ego, eu no centro. Cada vez mais uma sociedade que precisa de algo para inflar o nosso ego, precisa de algo que diga que nós valemos a pena, que nós somos importantes, que nós somos bonitos, que nós somos legais. E aí a palavra vem e diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pregações constantes de que somos o centro do coração de Deus, de que somos casinha favorita de Deus, músicas que exaltam o seu ser. Tem uma música que diz assim, eu vou chegar chegando, alguma coisa assim, para impressionar. Eu não sei nem o que é pior, se as pessoas cantando isso, dizendo sobre si mesmos, ou se é o fato de a música dizer Deus cantando para a pessoa.
Então as pessoas elas têm buscado incessantemente se preencher de um vazio porque estão fazendo aquilo que não foram feitos para fazer. Essa é a verdade. A verdade é que a gente não quer assumir, a verdade é que a gente não quer olhar. E aí a gente tem vivido numa sociedade cada vez mais doente, cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta. Porque se todos nós fôssemos perfeitos, o mundo não estaria como está. Algo aconteceu. Algum momento se partiu, algo que não deveria ter se partido. Algum momento houve uma quebra de vínculo com alguém que nós deveríamos ter uma intimidade profunda. E aí eu peço para que vocês examinem-se a si mesmos nessa noite. Que não fiquem pensando no outro, que não fiquem pensando em outra coisa, mas que tentem fazer uma análise no seu coração, na sua mente. E veja se isso que eu falo se encaixa a você, porque se encaixa comigo. Tudo que eu vou falar, Deus me amassou primeiro. Deus falou comigo primeiro. E eu fui moída primeiro, para depois entender a grandeza dessa mensagem. Então, pode ficar tranquilo. Tem uma má notícia, mas a boa notícia vem também. Amém? Então, a palavra pecado, ela vem da palavra grega, chamada amartia. E ela significa errar o alvo. Simples. Errar o alvo. E errar o alvo seria, então, fazer alguma coisa, acertar algum lugar que não deveria ser acertado. Fazer algo que não deveria ser feito. Ah, eu não faço isso. Eu? Errar o alvo? Eu sou tão centrado. Eu não faço nada de errado. Você quer que eu te prove? Quantas vezes, analise sua vida, quantas vezes você quer fazer algo de certo e é o contrário que você acaba cometendo? Quantas palavras você fala que você não queria ter dito? E aquele mal que você não queria fazer, foi esse que você fez. Quantas vezes isso aconteceu? Quantos pensamentos que você já teve e desejos do seu coração, se eu colocasse no telão, te envergonhariam, me envergonhariam. Se eu colocasse tudo que eu penso, na última hora, se eu colocar tudo que eu pensei e senti, eu me envergonharia. E talvez a gente tivesse mais amigos. Porque a verdade é que ninguém conhece o nosso coração, nossa mente, mas Deus conhece. E a gente conhece, sabe o quão profundamente somos pecadores. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu acho muito legal, e ele diz assim: todo ser humano, todo canto do mundo, tem essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma, mas não conseguem fazê-lo. De alguma forma, paira sobre nós uma lei moral que do certo que é errado, mesmo que hoje em dia o relativismo tenha distanciado tanto o que é o certo e errado, mas existe uma tendência do ser humano a buscar o que é certo e o que é errado. Desde o começo da humanidade, a gente tenta buscar desesperadamente fazer o certo e não deixar que os outros façam errado e a gente não fazer o errado. É verdade ou é mentira? Então existe algo aí, algo a mais, e que a gente não consegue viver. Por quê? Você precisa ensinar uma criança a mentir? Alguém ensinou uma criança a mentir? Alguém ensinou uma criança a bater no coleguinha? Alguém ensinou a criança a morder no coleguinha? É natureza. A nossa natureza às vezes fala mais alto. E a gente precisa ensinar a criança a não fazer, mas ela já nasce meio que sabendo fazer. Como isso é explicável? E às vezes a gente manda a criança não fazer e a gente faz aquilo que a gente falou para a criança não fazer. A gente fala para a criança não mentir, mas a gente mente. A verdade é que nós não somente pecamos, e eu preciso que você entenda isso que eu vou falar agora. Nós não somente pecamos, mas pecar é a única coisa que nós sabemos fazer. Como assim? Tem uma frase de Paul Washer, que ele diz assim, no livro Verdadeiro Evangelho, muito bom, que nós não sabemos o quanto somos pecadores, da mesma forma que um peixe não sabe o quanto está molhado. Nós não presenciamos nada diferente. As coisas que a gente acha até que estamos fazendo super bem, às vezes tem aquele egoísmo, aquele ato altruísta, aquela doação, às vezes tem uma necessidade de um reconhecimento, de um orgulho. Sempre tem lá no finalzinho, sempre tem, mesmo que a gente negue com todas as nossas forças. Deus conhece o coração e a gente conhece o nosso coração. Eu sei que é difícil falar isso. Eu sei que é difícil escutar isso. Mas vai valer a pena. Porque nós vamos conhecer algo superior a isso. A verdade é que nós somos cegados pela nossa própria iniquidade. E o maior problema de todos é que nós não estamos pecando contra nosso pai, contra nossa mãe,
contra nossos irmãos, nossos amigos, nós estamos pecando contra um Deus. E esse Deus é perfeito. Esse Deus é puro, esse Deus é santo. Esse Deus tem fogo nos olhos que purifica. Imagine, se existe alguma bondade absoluta, vocês concordam comigo que Ele deve odiar a maior parte das coisas que fazemos? Não dá para compartilhar, não dá para comparar uma bondade absoluta e eu que sempre falo alguma coisa que eu não deveria falar, eu que tenho minhas falhas, meus defeitos. E aí, desculpa, mas a notícia vai piorar um pouquinho mais. Além de sermos pecadores, nós não conseguimos salvar a nós mesmos. Desculpa, infelizmente é isso. Mesmo que a gente se esforce ao máximo, fazer tudo certo, a gente não vai conseguir, sempre vai ter alguma coisa que vai nos fazer escorregar um pouquinho. John Wesley disse uma vez que todas as nossas obras, todas as nossas justiças, antes de crermos, não merecem nada além da nossa condenação. A palavra de Deus vai dizer que toda a nossa justiça são como trapos imundos diante de Deus. Meu Deus, que Deus malvado, não é um Deus santo. Como você vai se apresentar a Deus se você não consegue colocar os seus pensamentos no telão? Porque você vai usar seus pensamentos e seu coração para se justificar diante de um Deus santo e poderoso. E é o próprio amor, é a própria bondade absoluta. Como vamos fazer isso? Não é desesperador para vocês? Porque para mim é desesperador. Para mim, eu me vejo em um lugar sem saída. Meu Deus, o que agora que eu vou fazer se com minhas próprias obras eu não consigo apagar a minha culpa? As minhas boas obras não conseguem cobrir uma multidão de pecados. E agora? Quem vai me salvar? Quem vai ser meu salvador? Eu preciso de alguém que me tire dessa dinâmica de eu quero fazer, não consigo, e o mal que eu quero fazer eu não faço, ou esse eu faço. Eu preciso ser liberta, isso para mim não é liberdade. Estamos diminuindo a graça de Deus quando tentamos pagar por aquilo que fizemos com nossas obras. Nem nosso maior ato de altruísmo seria suficiente para a nossa justificação. Porque o que poderíamos dar que já não seja dele? O que não é dele? Vamos tentar mostrar nossa bondade, ele é a bondade suprema. Vamos tentar mostrar o nosso amor, ele é o próprio amor. E sem ele nós não amaríamos. O que vamos fazer? Estamos sem caminho, estamos sem saída. Ninguém sabe o quanto é mal quando se tenta ao máximo ser bom. Já perceberam isso? Quando a gente larga de mão, a gente nem percebe o quão errados nós estamos. Mas quando nós tentamos todas as nossas forças a fazer o que é bom, nós não conseguimos fazer. Nós percebemos o quão mal nós somos. E quanto isso é natural para a gente. Quanto isso vai natural. As coisas erradas fluem mais naturalmente do que as coisas boas. Estamos diante de uma geração que por terem feito uma oração, que por terem cantado um louvor, acha que são salvos, acha que a salvação está nisso. Ah, fulano de tal lá do mundo, ele faz isso e faz aquilo. Eu não faço nada disso. Eu sou bom. A pessoa é ruim. A gente tem se comparado com as outras pessoas, quando a gente deveria comparar nossos corações com isso aqui. A palavra. Nós temos usado outras pessoas como espelho, mas nosso espelho deveria ser Cristo. E aí a gente entra num ciclo vicioso de acharmos que nós conseguimos, não conseguimos, nos frustramos. E a gente nunca encontra um Salvador. Algumas pessoas dizem assim, não me julgue, você não sabe o que está no meu coração. Você não sabe, você não me conhece. Eu não conheço vocês, a maioria de vocês. Mas eu preciso dizer que se eu soubesse, se fosse exposto ali, como eu tinha dito, o que seria de nós? Será que nós somos tão bonzinhos assim? Somos o lírio do campo? Somos o ouro de Ofir? Que sempre dá o braço, dá a mão, todos os dias, sem querer nada em troca. Será que somos essas pessoas? Você conhece alguma pessoa assim? Que nunca fez nada de errado. Que nunca disse uma palavra no momento de raiva, que depois, poxa, deveria ter falado isso. O próprio Paulo, não sei se vocês conhecem o apóstolo Paulo, ele diz que dos pecadores eu sou o pior. Por que ele diz isso? Ele conhece o que está na mente, ele conhece o que está no coração dele. Ele sabe.
E eu, como sei o que se passa no meu coração e na minha mente, eu digo, eu sou a pior de todas. E aí eu queria mostrar umas imagens. Eu não sei se estão... Se dá para... Se foi colocado ali. Alguém sabe se colocou? Ah, tá botando. Vamos dar uma olhada em algumas imagens. Quem aí é meio nerd, assim, gosta de super-herói, essas coisas? Já deu a voz ali. Ó, quem é esse personagem aqui? Quem sabe? Quem é? Peter Parker, famoso Homem-Aranha. Peter Parker, um garoto amigo da vizinhança, que se sacrifica todos os dias para salvar não só as pessoas que ele ama, mas as pessoas que ele nem conhece. É um garoto muito bom, na verdade. E ele se parece com quem? Não é com a gente. Quem é que se parece mais com a gente? Esse cara aqui. Alguém sabe quem é ele? Duende Verde. Norman Osborn desse lado e Duende Verde nesse lado. Ele sofre de um transtorno de personalidade. Ele luta contra ele mesmo o tempo todo. Ele se olha no espelho e olha o Norman Osborn. Mas daqui a pouco começa a surgir aquele sorriso maligno. E aí o Duende Verde toma a posição e ele tenta lutar contra ele. Mas acaba sempre dando em morte, em coisas ruins. Ele luta contra ele todos os dias, mas ele não consegue vencer. Pode passar. Quantos conhecem esse aí? Luke Skywalker. Garoto bom também. Ele fez de tudo para salvar a galáxia. Enfrentou seus medos. Passou por cima de tudo. E amou um pai que... terrível. Esse aqui que vos fala, Darth Vader. E fez de tudo para salvar seu pai. Todo mundo dizia que Darth Vader nunca mais voltaria a ser Anakin Skywalker, que era ele antes de se tornar o homem do lado negro da força. Mas ele acreditou que ele poderia voltar. Ele acreditou que o coração dele poderia ser redimido. Ele tinha um amor maior que todos. Pode passar? Esse aqui é a gente. Aquele Luke não é a gente. Esse aqui. Um homem angustiado. Um homem que buscou de todas as formas salvar sua esposa. Tentou com todas as suas forças fugir daquilo que ia acontecer. Um homem que foi salvo quando seu filho se sacrificou por ele. Ele não chegou a morrer, mas foi nesse momento em que ele se rendeu. E o Luke conseguiu trazer de volta ao coração dele a bondade e o amor. Nós somos o Darth Vader e nós somos o Duende Verde. Sinto dizer a vocês, mas nessa história, nós não somos o super-herói. Nós não somos o protagonista. Nós somos o vilão que necessita de redenção e necessita de uma segunda chance. Será que temos essa segunda chance? Mas, Giovana, por que começar com a má notícia? Porque eu preciso saber isso? Pare! Eu queria saber se vocês já estão sendo moídos, se vocês já estão sendo ofendidos. Porque eu estou. Quem já está sendo ofendido? Eu já estou. E eu confesso a vocês, dói. Quando a gente começa a ir para a academia, o que é que acontece? Começa a doer. Mas o resultado, maravilhoso. Não que eu seja um exemplo disso. Meus amigos estão rindo de mim. Mas é a verdade. E eu queria contar uma história para vocês. Hora da história. Uma história que está lá em Lucas 7. A Bíblia vai dizer que, certa vez, um fariseu chamado Simão chamou Jesus para jantar na casa dele. E Jesus foi. Para quem não sabe, o fariseu era tipo assim, um religioso da época, um zeloso da palavra, que buscava sempre fazer tudo exatamente como a lei dizia. E aí ele foi, para a casa do fariseu. Quando chegou lá, entrou uma pecadora. A Bíblia vai dizer que entrou uma pecadora naquele lugar. A pecadora chegou, levou o seu vaso de alabastro, que tinha um perfume caro, raro, que ela provavelmente guardou a vida toda, para um bom momento. Ela se abaixou. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela ungiu com o perfume. Ela beijou os pés de Jesus. Ela se humilhou perante os pés de Jesus. E o fariseu falou para ele, ou pensou,
Poxa, se esse homem fosse realmente um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria isso acontecer. Já foi ele julgando no coração. Jesus, que conhecia o coração, falou para ele: Simão, deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu te contar uma história. História dentro da história. Existe um credor, uma pessoa que vai receber o dinheiro dos devedores. Tem 2 devedores. Um deve 50 denários e o outro deve 500 denários. O credor disse: perdoadas estão a dívida de ambos, podem ir. Simão, qual dos 2 amou mais o credor? Tá bom. Qual dos 2 amou mais o credor? Qual mais amou? E aí Simão falou: mestre, fácil, né? O que foi perdoado 500 denários. Ele disse: é isso aí. Você acertou, você respondeu muito bem. Eu entrei na sua casa. Você não me deu água para lavar meus pés. Eu entrei nessa casa e você não me deu um beijo na face. Eu entrei na sua casa e você não me ungiu com óleo. Mas essa mulher, essa pecadora, ela veio, lavou os meus pés com suas próprias lágrimas. Ela veio e ungiu com um perfume, o melhor perfume que ela tinha. E beijou os meus pés. Sabe por quê? Porque quem muito ama, que muito foi perdoado, muito ama. Essa é a verdade. Quando nós reconhecemos o quão pecadores somos, nós nos jogamos nos pés de Jesus, porque sabemos que nós somos dignos. Não é que o fariseu não tinha pecado, não. Ele tinha pecado, mas ele não reconhecia aquele pecado. O nosso problema é que nós achamos que temos uma dívida pequena. É esse o problema. Quando, na verdade, nossa dívida não consegue nem ser enxergada por nós. E quando nós enxergamos o quão somos pecadores, não há nada a fazer senão se dobrar diante de Deus e beijar os pés de Jesus. E ele diz: pecadora, você está perdoada. Porque você entendeu. Porque quando você... Não sei se tem algum médico aí, mas Jesus, ele diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim para os pecadores, não para os justos. Ele não está dizendo que tem justos, mas ele está falando daqueles que reconhecem. Nós não sabemos o quanto Deus deve ser amado, porque ainda não entendemos o quanto somos pecadores. Aqui existem pessoas que sabem o quanto são pecadores, que sabem que não merecem. O Douglas Gonçalves uma vez estava contando uma história de um pastor da Bethel, que estava vendo uma moça na frente da igreja se acabando de louvar, se jogando no chão, gritando, fazendo o maior auê ali na frente no momento da adoração. E ele ficou assim: nossa, está atrapalhando. Ficou meio constrangido assim: o que está acontecendo? Aí uma missionária chegou no ombro dele e disse assim: é incrível, né? Como que uma mulher que foi liberta de 40 anos de prostituição adora a Deus. Ela sabe o quanto ela foi perdoada. Ela sabe. Às vezes a gente chega no culto de louvor e a gente nem se mexe. Fica assim, parecendo peixe morto. É porque nós não sabemos ainda o quanto fomos perdoados, meu Deus. A gente acha que nós nascemos assim, crescemos assim, Gabriela, e a gente tem que viver assim para sempre. Deus tem algo maior para nós. Deus tem, quando nós percebemos o quão falhos somos, e a gente enxerga a graça de Deus, a gente não consegue não segurar nisso, porque isso é a nossa vida, é o nosso ar. É para isso que vivemos. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês sentem quando vocês ouvem esse barulho aqui. Alguém sentiu a alegria, a esperança, a felicidade? Só uma chave balançando. O que tem a ver? Balança. Faz esse som perto de alguém que está numa masmorra para ver o que ela sente. Quando nós sabemos que precisamos, nosso coração salta de alegria. Quando nós sabemos o quão necessitados somos e quão falhos somos, nosso amor por Deus cresce numa imensidão. E nós conseguimos reconhecer o amor dele por nós. Eu preciso dizer, Deus te ama muito. Deus realmente te ama. E não tem adjetivos que eu possa falar que entre no seu coração o tamanho do amor que Deus tem por você. Eu não consigo mensurar, porque o amor não é mensurável. E você precisa entender que esse amor não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Ele é o amor. Então, se Ele é imutável, o amor dele é imutável. Se Ele é perfeito, o amor dele é perfeito. Ele te ama e Ele te ama. E a nossa dificuldade é de tentar expressar isso, mas se você chega no culto e você vê as lágrimas descendo, você sabe que essa pessoa entendeu.
essa pessoa entendeu o quanto ela é amada. Essa pessoa entendeu o quanto ela não é digna e quanto ela foi perdoada. Essa é a verdade. No retiro que teve aqui da IELV, o pastor pediu para que a gente orasse por uma pessoa. E aí, nesse dia, eu orei com Bianca. Cadê Bia? Lá em cima. Eu orei com Bia. Era só uma oração, a gente fechou as mãos. De repente, começou a crescer em mim um negócio no meu coração, que eu não aguentava mais suportar. Crescia e se expandia, aí eu começava a tremer, e eu não sabia o que estava acontecendo. E aí Deus falou no meu coração: esse é um pouquinho do amor que eu sinto por ela. É um pouquinho só. E o amor que sente por ela, ele sente por nós também. Eu não suportava mais, minha carne tremia, meu coração batia. Como pode? Eu só sabia dizer obrigada, obrigada, porque o Senhor ama demais. Eu que não mereço, sou tão amada assim. E o Senhor faz questão de dizer: eu te amo, filho, eu te amo. Você não tem noção do que eu fiz por você, eu te amo. Aleluia. A verdade é que Deus nos ama. Mesmo com tudo isso que eu falei. Mesmo com tudo isso que eu falei. E a gente precisa entender isso, porque grandes avivamentos na história, avivamento da Rua Azusa, avivamento da Escócia, vários avivamentos durante a história, não tem um que não seja seguido de arrependimento. Filas e filas de pessoas vindo falar e se confessar, e arrependidos e chorando, porque não tem como nós chegarmos a Deus sem um verdadeiro arrependimento primeiro. Só quem sabe. Só quem sabe o seu passado, as coisas que já fez, e é perdoado. Mas eu não mereço isso. Mas por que eu? Por que eu? De todas as pessoas, eu sou a menos digna. Olha o que eu faço todos os dias. Olha o que eu penso todos os dias. Você não pode me amar. Eu não mereço esse amor. Ele fala: filha, eu te amo. Não por causa de você, mas apesar de você, eu te amo porque eu sou o amor. Não tem como eu fazer algo que é contra a minha natureza. Eu amo você. Eu amo você. Do fundo do meu coração, eu amo você. Quem recebe o amor de Deus não se contenta em ser quem era antes, porque recebeu a verdade e viu a glória diante dos seus próprios olhos. Paulo vê a glória de Deus, ele não consegue mais viver outra coisa a não ser Cristo. Ele não consegue imitar outra pessoa a não ser Cristo, porque ele provou de uma coisa que ele achou que era idiotice. Ele achou que era loucura, porque essa mensagem é loucura. É loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Para os que estão sendo salvos, sabem a alegria que é chegar aqui, louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, porque Ele é merecedor, porque Ele te salvou. E a gente canta com toda a força: eu sou livre, eu sou livre, eu sou salvo, eu sou perdoado, eu fui transformado. Nessa história, o vilão somos nós. E nós precisamos entender isso. Ora, bons homens não precisam de um salvador, são os miseráveis que precisam. Eu sou uma pobre miserável, uma pecadora diante de Deus. E eu reconheço isso. E a gente tem um pouco de dificuldade de falar sobre a justiça de Deus. Muitas vezes a gente fala: olha, Deus é amor, mas Deus também é justiça, viu? Não, gente, Deus é justiça porque Ele é amor. Como pode um Deus ser amor e praticar injustiça? Imagine um juiz. Para quem não sabe, eu curso direito, então, se tem uma coisa que eu ouço bastante é justiça, justiça. E aí, imagine que um juiz vai julgar um pedófilo que praticou um crime contra uma criança. Tem todas as provas, ele foi pego em flagrante. E o juiz fala: sem mais nem menos, você foi justificado, está tranquilo, pode ir embora, não vou te condenar não, fique tranquilo. O que a gente vai pensar desse juiz? Injusto, imoral, a fazer protesto. Como é que pode uma coisa dessa? E quando é Deus fazendo a justiça perfeita, a gente fica: que Deus mau, hein? Que Deus mau, hein? Que fica dizendo que a gente é pecador, que fica dizendo que vai condenar a gente. A gente vai ver o que Jesus vai dizer. Se esse Deus é mau de verdade. A palavra vai dizer que Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Aí às vezes a gente também pensa assim: não, Deus não pode odiar, porque Ele é amor. Não, Deus tem que odiar, senão Ele não é amor. Ora, se eu amo os judeus, eu preciso odiar o holocausto.
É verdade que existe aquela palavra que a gente não gosta de pronunciar, a ira de Deus. Parece que é um Deus sanguinário, malvado. A ira de Deus é um ato de amor. A ira de Deus é um ato de graça. De graça para os que sofreram. A ira de Deus é uma ira santa. Não se contradiz com amor. Imagine que você está sentado de um lado de um homem num ponto de ônibus e ele está lendo o jornal e ele vê a notícia do pedófilo. E você vê ele dando risada. Ele, olha que engraçado isso aqui. Isso seria um homem o quê? Um homem imoral. Um homem malvado. Se Deus vê uma injustiça, Ele precisa ser justo. Ele precisa agir com justiça. Mas e agora, gente? Se Deus é um Deus justo, como é que Ele vai justificar pecadores como a gente? Me bateu o desespero. Porque eu não posso me salvar. Jesus não pode ser injusto. E agora? Como é que eu vou ser salvo? Como é que eu vou ser perdoado? Difícil, né? E agora? Não merecemos nada além da ira de Deus. É isso que merecemos. Na verdade, é isso que merecemos. Essa é a justiça. Por muito tempo, a gente precisa falar de um último ponto para chegar na boa notícia. Mas por muito tempo, a palavra inferno foi usada como algo para conseguir fiéis por meio do medo, por meio do terror. É verdade ou não é? Mas o inferno, diferente do que as pessoas acham, porque a gente normalmente acha que o inferno é o quê? Como é o nosso imaginário. É um diabinho com um chifrinho, com a cauda pontuda, com um tridente, chicoteando as pessoas do inferno e maltratando. Não, o inferno é o lugar de punição, inclusive dele. Não é ele que reina lá. O inferno é um reflexo da justiça de Deus. Mas e agora, se com as nossas boas obras são como uma teia de aranha segurando um monte de pedras? Vai cair. Não existe nada que nos impeça de sermos puxados agora, a não ser a mão de Jesus. A não ser a mão misericordiosa de Cristo. Ele é a única coisa que impede que isso aconteça. Porque, na verdade, nós não somos dignos. Nós entendemos que não somos dignos. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora se não temos mais saída? Tudo que eu falei aqui do inferno não é para causar medo. Até porque, parafraseando o mestre Yoda, o medo leva a raiva leva o ódio leva o sofrimento. É para comparar com a graça, o que a gente vai falar agora. É para comparar com a misericórdia, é para comparar com o amor, é para comparar com aquilo que nós recebemos de Cristo. Vocês já assistiram as Crônicas de Nárnia? Eu estou trazendo muita cultura pop hoje, eu não sei porquê. Já assistiram as Crônicas de Nárnia? Aquele do leão, da feiticeira, do guarda-roupa? Então, cadê Neto? Nessa história, tem um menino chamado Edmundo. Não sei quem já assistiu. Tem 4 irmãos. Tem um que se chama Edmundo. Ele troca os irmãos deles todos para comer uma comidinha gostosa da rainha. E ele deixa todo mundo de lado. Aí eu assistindo esse filme, eu fiquei toda agoniada. Velho, que menino chato. Velho, esse menino está trocando as amizades dele por uma comida. E detalhe, o filme vai dizer que essa comida era muito boa, mas não satisfazia. Mas não era suficiente. E aí Edmundo começa a comer. A rainha falou, pode comer o quanto você quiser. Aí ele começa a comer aquilo. Vai para o reino dela, fica lá comendo. E aquela comida começa a se transformar em algo estranho, enfim. E aí a rainha se reta com ele e condena ele. Faz o julgamento e diz para ele, você vai ser condenado à morte. Aí eu falei, bem pouco. Você é chato, menino. Você é muito chato. Você merecia isso mesmo, porque você largou todos os seus irmãos. Você abandonou todo mundo e ainda cacuetou. X9 ainda. Eu fiquei revoltada com ele, até que eu percebi. Edmundo sou eu, gente. Quando eu percebi, eu caí em lágrimas, porque eu percebi, Edmundo sou eu. Eu troquei o tudo por um nada. Fui eu. Eu fiz isso. E aí, quando a rainha condena o Edmundo, chega um leão. O leão se chama Aslan. Assista esse filme. E o leão disse, eu vou morrer por ele, não é ele que vai morrer. Aleluia. Quem vai morrer sou eu. E a rainha, o quê? Eu vou matar o leão que eu sempre quis matar. Eu vou matar o leão. E aí vem a cena, tem uma pedra e o leão vem e os bichos lá da rainha ficam cuspindo nele, batendo nele, rindo dele. Ele morre.
E a rainha satisfeita. A rainha representa a morte, satisfeita. Só que aí, depois das duas meninas vão depois de 3 dias lá e não tinha mais um leão lá, gente. E o leão aparece para elas, o leão ressuscitou. O leão, além de tomar o lugar de Edmundo, ainda ressuscita depois. Meu Deus do céu, e quando eu vi isso eu fiquei... eu começava a chorar. Não, Edmundo sou eu, Edmundo sou eu. Jesus fez isso por mim e por você. Sabe aquela cruz que ele morreu? Era para ser Barrabás ali. Era para ser eu ali, era para ser eu ali, era para ser Barrabás ali. O versículo 24 e o versículo 25 de Romanos 3 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Deus precisava ser justo, e para cumprir a justiça alguém precisava tomar o lugar da condenação. Alguém precisava receber a ira. E quem foi esmagado, quem tomou as nossas dores, quem tomou as nossas enfermidades foi Jesus. Ele morreu por nós, Ele deu sua própria vida. O Deus enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje é dia de salvação. Hoje Deus te dá a oportunidade para viver uma nova vida. Hoje Deus te dá uma oportunidade de ver uma nova história. Algo que você nunca viveu antes. Não tem como ser comparado com nada. Jesus, que embora sendo Deus... Gente, que loucura, que loucura. Por que eu estou pregando isso aqui? Que Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser Deus como algo que deveria se apegar, mas vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homem, humilhou a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo e, encontrado em forma humana, obedeceu até o fim, obedeceu até a morte de cruz. Meu Deus do céu. Se você contar isso para alguém de qualquer outra religião, ele vai dizer: meu Deus, que loucura, como é que um Deus se torna um nada, se coloca como nós, frágeis. Jesus deve ter ralado o chão, Jesus deve ter se machucado, o próprio Deus encarnado. Isso é loucura, gente. Sim, isso é loucura. Se você chegou até aqui achando que eu sou louca, você está certo. Porque isso é loucura para os que estão perecendo, que estão presos às suas próprias vontades, que estão sofrendo dentro de si. Mas é liberdade, é poder de Deus para aqueles que receberam dessa salvação, para aqueles que viveram essa palavra, que estão vivendo essa palavra. O único sustento dos nossos pés vacilantes é o sangue de Cristo. A única coisa que nos sustenta, que nos impede de sermos vasos de ira de Deus. Pois é, a história começou com uma má notícia, mas terminou com a notícia de que o Cordeiro venceu a morte. No Antigo Testamento vai falar que Deus mandou Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaac. Deus queria testar a fé de Abraão. E aí Isaac, no meio do caminho, coitado, falou: pai, cadê o cordeiro? Imagina o bichinho: cadê o cordeiro, pai? E ele disse: Deus proverá. O que começou em Isaac não se concluiu, aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Deus proveu o cordeiro sem máculas, e o cordeiro limpo, o cordeiro santo. Ele proveu o cordeiro que tirou o pecado do mundo, o cordeiro que entregou sua própria vida. Nele nós temos salvação, redenção, graça. A graça cobriu uma multidão de pecados. E nós podemos ser chamados de amigos de Deus. Fomos de pecadores para amigos de Deus. Não que a gente ainda não seja falho, não que a gente ainda não cometa alguns erros e pecados, mas nós temos um advogado no céu, e toda vez que nós fazemos algo de errado e nos arrependemos, ele chega para o Pai e diz: então, eu morri na cruz. Não é por ele, né? Tipo assim, não é por ele que vai ser justificado, é porque eu morri na cruz por ele. Essa é a desculpa que Jesus vai usar. E que desculpa, né? Se você perguntar para alguém de outra religião: o que você faz para ser salvo? O que você faz para ir para o lugar eterno? E ele vai dizer: não, eu fiz essa obra aqui, eu fiz essas boas obras aqui, eu ajudei fulano aqui e isso aqui. Aí a pessoa vai olhar assim: parece ser uma resposta agradável. Se perguntar para um cristão: o que você vai fazer para ser salvo? Ele: eu não posso fazer nada, porque eu sou um pobre pecador. Só Jesus pode fazer. E Ele já fez por mim, Ele já pagou o preço.
Ele já recebeu a ira que deveria cair sobre mim, a justiça de Deus que deveria cair sobre mim. O que eu merecia caiu sobre ele, ele levou. Não, gente, nós não fomos salvos porque alguns judeus e alguns romanos pregaram Jesus numa cruz, bateram em Jesus, colocaram uma cruz de espinhos nele. Não, não fomos salvos por causa disso. Nós somos salvos porque Deus enviou o seu filho e Deus esmagou o seu filho. Deus colocou a ira sobre ele para que a gente pudesse ter vida. E ele disse, eu vou fazer isso pelos meus filhos porque eu amo eles. Porque eu sou infinito em amor e bondade, por isso eu vou fazer isso. A salvação não é por ouro nem por prata. A salvação é pela graça. A justificação é pela fé no Cordeiro Santo, no Cordeiro puro. Alguém precisava tomar aquele lugar. E quando Paulo pregava isso nas sinagogas, coitado. Quando ele pregava isso em Atenas, coitado, as pessoas caçoavam dele, riam dele. Meu Deus, que homem doido, que homem maluco, pregando um Deus crucificado. Os judeus, eles têm a lei. Os gregos, eles buscam a sabedoria. Mas nós pregamos o Deus crucificado. Nós pregamos um Deus que foi massacrado e que ressuscitou no terceiro dia e que vai voltar, amém? Ele vai voltar, gente. Não é algo no passado, não. É algo que ele faz hoje em dia, é algo que ele fez no passado e é algo que ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai reinar. E ai daqueles que não chegaram a Deus, ai daqueles que não, pelo menos tentaram conhecer a Ele. Uma chance. Para o Deus soberano, uma chance. Para o Deus crucificado, não existe mensagem mais escandalosa e mais chocante que essa. Essa é a única mensagem, a única boa notícia que muda vidas. Porque antigamente um rei enviava uma boa notícia ou um mensageiro levava uma boa notícia. Ele podia mudar de estratégia, podia mudar isso, daquilo. Hoje em dia, nós temos várias notícias no celular. Isso pode mudar nossa mente por algum tempo. Mas essa é a primeira mensagem que mudou vidas e continua mudando desde o início da história. Meu Deus do céu, o que tem nessa mensagem que eu ainda não vivi? Que eu ainda não provei? Que eu ainda não dei uma chance para provar? Não temos mais tempo. Somos como tesouros existem tesouros em nós, vasos de barro, vasos não merecedores. E o que acontece com aqueles que reconhecem a graça, reconhecem o perdão de Deus? Primeiro, recebem o espírito de reconciliação. Aquilo que estava quebrado retorna e a aliança que havia sido quebrada é feita novamente, uma aliança superior agora. Aquele abismo que existia entre eu e aquele que me criou, o Criador, a cruz de Cristo se torna uma ponte, eu passo por ela e encontro o meu Criador, aquele que me ama, aquele que me fez. Além disso, somos feitos herdeiros. Herdeiros do reino de Deus. Nossa, eu não mereço isso. Mas Ele falou, toma aqui. Eu fiz isso por você. Eu sei que você se acha indigno, mas eu fiz porque eu sou Deus. Nós vivemos uma vida abundante. Sabe aquela vida abundante que o mundo não tem mais vivido? Só tem vivido vida de angústia. Vai para uma festa, vai para algum lugar. Tem picos de alegria. Depois chega em casa vazio. No outro dia vazio. No outro dia vazio. Aí outra festa, aí vazio. Vai correndo atrás do próprio rabo. Não, Ele promete a nós uma vida abundante. Não uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas Ele garante que estará conosco em todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Eu tenho um Deus que está comigo todos os dias da minha vida, eu não preciso mais de nada. A Tua graça me basta. E nós somos filhos adotados. Meu Deus. Hoje o que mais é difícil na sociedade é ter uma pessoa que tenha um pai amoroso, um pai cuidadoso, pais juntos, que vivam com o pai. Ele disse, eu te adoto, eu sou seu pai, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar porque eu te amo. E se eu não te amasse, eu não morreria na cruz por você. Eu sei que você pode não ter pai, você não pode considerar que seu pai é um pai, mas eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Quem entendeu a referência? Ele disse, eu sou seu pai, eu te amo, eu te cuido, eu te guardo. E aqueles que estão em Cristo aguardam a sua vinda, amam a sua vinda, esperam ansiosamente o dia que o Cordeiro voltará. E enquanto isso estaremos sendo santificados, até porque ninguém que verdadeiramente ama a vinda do Senhor vive como se ela não fosse acontecer. Além de aceitar Cristo, é necessário um caminho de santificação. Porque nós esperamos que o noivo virá e eu espero que ele encontre uma noiva perfeita e pura e santa. É isso que eu espero. É isso que eu desejo.
E aquela frase, já para concluir, aquela famosa frase, todos os caminhos levam a Deus. O que eu vou falar parece uma heresia, mas sim. Sim, leva a Deus, mas levam a Deus da mesma forma? Como você vai encontrar? Porque uma hora você vai estar de face a face com Deus. Você vai falar, quê? Você vai estar face a face com Ele. Mas como você vai enxergar Ele? Como juiz ou como pai? Como Ele vai falar com você? Vinde benditos de meu Pai, herdai o reino de Deus. Ou Ele vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Quem são vocês? Vocês já alguma vez falaram comigo? Me amaram como eu te amei? E a palavra de esperança para nós, né? Ele transformará os nossos corpos humilhados. Nós teremos novos corpos. Teremos um corpo semelhante ao dele. Pense aí. Corpo glorioso. Está lá, Filipenses 3:21. E agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos aqueles que amam a sua vinda. Quantos amam a sua vinda? Quantos amam a sua vinda? Eu quero, eu desejo. Maranata, vem Jesus, porque queremos te ver. E quando estivermos lá com Ele, não haverá mais necessidade de luzinha do celular, não. Sabe por quê? Porque Ele brilhará. Porque o Senhor iluminará a todos. Não precisa mais de sol, de lua, de luz. Ele brilha. Moisés uma vez falou assim, Jesus, eu quero ver a tua glória. E Jesus falou assim, eu vou deixar passar por você a minha bondade. A glória de Cristo, a bondade de Cristo. E depois disso, Moisés não foi o mesmo. O rosto dele resplandecia, porque ele brilha. Ele brilhará pela eternidade, nós estaremos com Ele. Nesse momento, eu queria que... Pode vir o louvor? Eu queria que você pensasse, né, no fundo do seu coração, sobre essa palavra que você escutou essa noite. Foi apresentada a base de tudo, a mensagem da salvação. Nós não temos como ter contato com essa palavra e continuarmos os mesmos. Ou nós escutamos essa palavra e recusamos e voltamos para a nossa vida, para a nossa rotina. Ou ouvimos essa palavra e, assim como aquela pecadora, se dobra aos pés de Jesus. Se dobra aos pés do Senhor e reconhece, eu preciso de Ti. Não tem meio termo, a gente precisa tomar uma atitude. O que você vai fazer quando sair daqui? O que vai ser de nós quando sair daqui? Podem apagar a luz. Jesus, Ele declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, eu jamais lançarei fora. Porque eu enviei o meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, nada acontece por acaso. Deus te trouxe aqui nesse lugar, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em Jesuicidência. E eu sei que essa palavra ou te trouxe ódio e repulsa, ou te trouxe amor, ou te trouxe paz e falou, eu encontrei aquilo que eu precisava. Eu não preciso mais viver vazio, não. Eu posso viver cheio e com a certeza de que alguém me ama, apesar de todas as coisas que eu já fiz. E eu posso ser transformado. Nessa noite eu queria que ficasse de pé todas as pessoas que sentiram o coração arder ao final dessa palavra. Todas as pessoas que sentiram o coração palpitar de amor por Deus. Que já ouviram essa mensagem, mas parece que alguma coisa reacendeu no peito. Parece que trouxe de volta a esperança. Parece que lembramos de novo para o que fomos feitos e por que estamos aqui. Passamos dia após dia, vivendo de qualquer forma. E hoje Ele diz, tem novidade de vida. Não precisa ser o mesmo. E que todos nós fechássemos os nossos olhos. Todos nós pensássemos aquilo que tem dentro de nós. A gente nada acontece por força. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, não o rejeite. Se Ele não tocou, acontece.
espero que tenha outra oportunidade. Mas se Ele tocou, é o dia. É esse o dia escolhido por Deus para a salvação. E eu queria pedir para você, com todos os olhos fechados, eu queria pedir para você, que reconhece e quer transformar a sua vida, quer conhecer o autor da salvação, da graça. Se você deseja hoje aceitar Jesus como seu Salvador, se você deseja hoje reconciliar aquela aliança que foi quebrada por meio do sangue de Cristo, se você deseja hoje, não, realmente, eu percebi que eu tenho pecados e eu percebi o quanto eu amo esse que me perdoou. E eu quero fazer parte das promessas, eu quero fazer parte daquilo que Ele tem para mim. Eu peço para que você, ninguém está vendo, eu e Deus, que você levante a sua mão, que você faça o sinal, se alguém estiver na live também. Se você quiser reatar o seu laço com Jesus, ou se você também nunca ouviu essa mensagem, ou já ouviu, mas não deu um passo à frente, não fez esse compromisso com Deus. Se você essa noite deseja mudar de vida e viver um pouquinho da alegria que Deus tem para nós, que vai se multiplicando a cada dia, eu peço que você levante sua mão nessa noite, para que você tome essa atitude e seja transformado, para que você pelo menos abra a porta do seu coração para experimentar aquilo que Deus tem para você. Não, Deus não é aquela pessoa que você vê seus amigos falando. Deus não é aquela pessoa que você ouve as pessoas caçoando. Deus tem muito mais para te mostrar e para te ensinar de quem Ele verdadeiramente é. O Deus da nossa salvação. Eu não estaria aqui se não fosse por isso. Meu Deus. Que grande amor. Se hoje você deseja fazer essa aliança com Jesus, levante sua mão, que nós vamos orar por você. Vamos orar por você, e você vai declarar no seu coração, e você vai declarar que Ele é o Salvador da sua vida. Eu reconheço, eu sou o vilão da história, eu sou o vilão da história, e o Senhor é meu herói, é o meu herói, é o meu Salvador, é meu Criador, que me pega nos braços, que me carrega, que me beija, que me acaricia nos momentos de dificuldade, que está lá do meu ladinho, que está ouvindo minhas orações. Por isso eu peço, mais uma vez, essa é a sua chance, sua oportunidade. Nada vai ser forçado. A graça não é forçada. Se você deseja nessa noite fazer uma aliança com Jesus, conhecer Jesus, conhecer o que Ele tem para a sua vida, que você levante sua mão nessa noite. Nós faremos uma oração para você. E eu peço para que todos coloquem a mão sobre o seu coração e vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus para que Ele continue fazendo com que essa mensagem queime em nossos corações todos os dias, e que não só seja guardada para nós, seja compartilhada. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós escutamos a mensagem que se baseia a nossa fé atentamente, aquilo que nos traz a esperança, aquilo que nos dá vida. Nós te pedimos para que o Senhor guarde a vida de cada um que veio aqui essa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a vida de cada pessoa nessa noite. E o Senhor trouxe cada um essa noite para escutar essa palavra. Ah, meu Deus, que essa palavra seja uma semente no coração daqueles que ainda não te conhecem. Que eles possam ter uma chance de te encontrar um dia novamente. Abençoa também aqueles que já conhecem a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais fazer morada, e que eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram. Que eles consigam sentir o Seu amor. Que eles consigam Te amar de volta, reconhecendo o quanto eles são pecadores, o quanto eu sou pecadora. Venha sobre nós, Espírito Santo, e nos faça entender. Nós queremos viver, Deus, as Suas promessas. Nós queremos viver a eternidade contigo. Nós te amamos. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós sabemos o quanto não merecemos, mas nós sabemos que mesmo assim, o Senhor morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Enquanto ainda fazíamos coisas que não te agradavam, e que mesmo continuando fazendo essas coisas e dando as costas para o Senhor nos justifica por meio do Seu sangue.
Por isso, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor. E a última vez eu pergunto: se você deseja aceitar Jesus como seu Salvador essa noite, faça o sinal com sua mão. Essa é a sua chance de viver o melhor que existe, de viver o melhor que há. Que Deus possa abençoar todos vocês. Que Deus possa fazer crescer essa semente, esse amor que hoje foi plantado. Que o coração continue a arder cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor.